Aí o que que acontece? Por que é que eu resolvi falar sobre temperamentos que nós já havíamos conversado sobre isso, numa outra oportunidade, né? Quer dizer, em vários encontros que nós tivemos, eu não sei se foram todas as irmãs que participaram desses encontros, os quais foi falado a respeito dos temperamentos. Eu li um livro, né, com as irmãs a respeito, foi bem no início, eu li primeiro, eu trabalhei primeiro sobre os traumas emocionais, aí após isso nós entramos para falar a respeito dos temperamentos. E eu sei que, na verdade, uma pessoa só colocou que queria saber sobre os temperamentos, inclusive ela não está aqui, tá? Eu não vou falar o nome, mas foi uma pessoa só. Mas aí o que que aconteceu? A maioria das irmãs colocou dor, ansiedade, várias coisas. Eu anotei, tive assim a paciência de poder anotar cada emoção que foi colocado ali, que vocês lançaram ali, também referente aos vídeos que foram colocados e vocês assistiram os vídeos e colocaram para fora esse sentimento, né, que a gente tem, que às vezes mexe mesmo com as nossas emoções, e eu já falei para as irmãs que não tinha entrado ainda, hoje eu estou, assim, super emotiva, não sei porquê, mas, gente, a emoção é muito forte em mim, sou muito emotiva mesmo, eu tenho trabalhado bastante isso também, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ser emotiva, eu gosto muito de chorar, eu gosto muito, assim, de ser eu, né? Uma das coisas super importantes que eu gostaria de falar aqui é referente a isso, só mudar esse louvor aqui, referente a essa questão de ser a gente, de ser eu, de ser você. Por que que isso é interessante? Porque todas as vezes que eu consigo ser eu consigo dar da minha essência. Essa sou eu. Eu estou apresentando algo que tem dentro de mim. Porque isso que nós estamos vendo é apenas, gente, uma vestimenta. Não é nós. Não somos nós. É apenas. Eu não entrou o hino aqui que eu queria, só um pouquinho. Não somos nós, é apenas uma vestimenta, é uma capa, é um vestido que o Senhor nos deu. A essência mesmo de nós está lá dentro. Aí o que que eu pensei com tudo isso? De falar a respeito dos temperamentos de uma forma mais aprofundada, não tanto, porque tem muita coisa, muita coisa. Eu fui destrinchar a respeito dos temperamentos, parece que é um campo minado, assim, que você vai entrando, um poço realmente muito, muito fundo. A gente aprende muita coisa e a gente aprende a entender melhor as nossas emoções. Como os temperamentos, eles estão muito atrelados às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Aí o que que eu fiz? Eu trouxe a respeito dos temperamentos. E depois a gente pode estar conversando sobre cada emoção que foi colocado no grupo, cada sentimento, cada dor que foi colocado ali, a gente pode estar trabalhando posteriormente. Mas no momento eu vou falar sobre os temperamentos. Alguma de vocês já fez o teste na internet? Tem? Alguém já fez o teste para saber o que realmente você é? Tem alguma irmã aí que já fez isso? Fala aí, Rê, você que balançou a cabeça dizendo, o que que deu no seu teste? O meu teste deu menos inspirado que eu imaginava. É? Boa noite, pessoal. Eu fiz, na verdade, teve um curso na igreja para os líderes de célula. Então, é, que a gente o pastor entendeu que nós precisávamos conhecer o nosso temperamento e o temperamento dos liderados, né? Por questão mesmo de, às vezes a gente confunde a frieza espiritual com algo do temperamento da pessoa. Aí o Uhum. pastor eu acredito que foi essa iluminação do Espírito Santo. Então, eu fiz o teste lá mesmo,
com a pastora Kathleen, que ela veio dos Estados Unidos para dar o teste para a gente, para dar a palestra e tudo, e o teste ela que aplicava. O meu deu fleumática, quase. Eu sou fleumática, 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 e tenho um pouco de melancólica. Lógico que eu tenho um pouquinho, né? Porque todos nós temos um pouquinho de cada temperamento. A palavra já diz, né? Temperamento. É um tempero da nossa personalidade, que a gente precisa deixar muita coisa o Espírito Santo trabalhar em tudo nosso temperamento para que a gente consiga ter um controle, como está falando em Gálatas, né? Uhum. Que do fruto do Espírito. E mais o meu, Dinalva, fleumático ganhou assim de lavada. Eu falei, Jesus, o que? Então, eu sou uma pessoa fleumática, eu não entendia, porque eu gosto tanto da unidade, gosto tanto das brincadeiras, das risadas, mas tem momentos que isso me esgota, então eu preciso me retrair, estar dentro da minha casa, ficar no meu mundinho, assim, sozinha, isolada, não é um defeito, eu achava que eu estava com problema, e eu descobri que não, que é do meu temperamento, porque o fleumático ele precisa é, dessa energia das pessoas, rir, brincar é muito natural e é muito do fleumático, né? Ele não é uma pessoa que costuma liderar, então eu tenho muita dificuldade em liderança, eu apanho demais, eu falo, Jesus, tem misericórdia, porque tem coisa que para eu tomar a frente é quase que amarrada, né? Para alguém me trazer à frente de algo. Aqui, por exemplo, eu estou falando, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou até com falta de ar, de nervoso, né? Porque é coisa minha. Antes eu Sim, achava sim. difícil, né? Eu achava difícil lidar com isso, que eu pensava que eu tinha problema. Eu falava, gente, eu sou problemática. E quando eu aprendi que não, foi um divisor de águas e uma libertação na minha vida, porque às vezes a gente começa a fazer cobranças e achar que tudo é o inimigo, que tudo é o inimigo, e na verdade é a nossa personalidade, é o nosso temperamento que a gente precisa colocar na mão do Senhor para ele ir trabalhando nisso, porque Sim. não quer dizer que eu sou fleumática e tenho dificuldade em falar assim nessa quantidade de pessoas, às vezes o meu nervoso é tão grande que eu choro. Eu choro assim diante das pessoas, eu choro de nervoso, mas não é porque eu estou com medo, é porque eu estou nervosa. Se me colocar num sepultamento, eu rio. Gente, eu sou esquisita. E eu falava, gente, eu não sou normal. E não é isso, é a minha personalidade, é o meu temperamento. Sim. E quando eu aprendi isso, ficou fácil lidar com muitas coisas e ficou fácil também para eu lidar com outras pessoas. Porque aí você começa a ver que eu posso encontrar um sanguíneo, eu posso encontrar um colérico, né? Eu posso encontrar um melancólico, e nem por isso eu tenho que ter inimizade com ele, eu tenho que ter uma dificuldade tão grande assim de lidar com a pessoa. E a minha personalidade foi me ensinando, Dinalva, que eu preciso dessa reclusão que eu buscava tanto, porque é como reabastecer minha bateria. Eu brinco, eu me divirto, eu vou aos lugares e acho ótimo, acho maravilhoso. Gosto muito de estar com as pessoas, mas eu preciso do meu momento assim de você me chamar e eu falar: "Ah, eu não estou afim, não vou", porque eu preciso me recarregar, sabe? E eu não entendia isso, então eu me esgotava muito fácil. E aí isso me causava aqueles momentos que você pensa que é depressão, que aí você fala, Senhor, repreende, repreende, e na verdade você está brigando contra o seu temperamento, que você tem que saber dosar onde é que você pode
e onde é que você não aguenta carregar as coisas, né? E então foi muito bom, foi muito libertador para mim. E o melancólico, eu tenho um pouquinho de melancólico, graças a Deus. Mas esse melancólico me dá tanto trabalho, gente, porque aí eu choro, aí eu me indisponho com situações, eu tenho dificuldade nas mudanças de coisas, sabe? Então, assim, mudar para mim precisa de todo um preparo, um tempo bem para eu poder amadurecendo e conseguir fazer. Mas eu estou conseguindo aprender, Dinalva, estou conseguindo. Sim, sim, mas a gente aprende, vai aprendendo a lidar, né? Pronto? Alguém mais sabe do temperamento? Já fez algum teste? Não? Então tá bom. É só para vocês Eu entenderem. sei. Oi? Eu sei o meu. Então fala. O meu, deixa eu me aparecer também, vai. Aparece, gente. Oi, Rê. Então, é o seguinte, o meu é fleumático também, Rê. Você acredita? Mas assim, o meu, ele deu fleumático. Oi, Su. A gente pode se cumprimentar aqui nesse grupo, não tem problema Ué, não. lógico, gente, nós somos uma família. Então, deu fleumático, mas também muito assim, impactou com sanguíneo. Porque algumas coisas que a Rê colocou aí, eu não tenho muita dificuldade para liderança, né? Então, eu já consigo lidar bem com essa situação. Uhum. Mas tem, assim, pouco do sanguíneo, assim, falar demais, gesticulando, essas coisas assim, eu não tenho muito também, né? Ela lembra porque eu sou de gesticular bastante. Não sei se vocês percebem. Eu faço caras e bocas. Gente, meu marido tirou umas fotos minhas, que eu estava um dia trabalhando com um grupo. Gente, eu falei, não é possível, que eu fiz tanta careta. Cara, gente, foi horrível. Eu falei, não, essas fotos excluem isso aí, muito feio. Mas é o meu jeito, não adianta, né? Já terminou? Oi? Já terminou? Já. Ok. Alguma mais? Então, eu estava até conversando com a Marta sobre isso, acho que ontem, né? Não me lembro. Porque o que que Sim. acontece, irmãs? Esse teste, de verdade, assim, não querendo desanimar vocês, né? Mas esse teste, ele não é fidedigno, tá? Não é fidedigno, assim, da gente falar assim, realmente isso aqui eu sou isso. Você sabe por quê? Porque, assim, eu jurava, a gente não pode ficar usando muito essa palavra, mas eu teimava, vamos dizer assim, que eu tenho uma proporção muito grande do sanguíneo. E quando eu fui fazer o teste, eu me enganei, não tem. Não tem. Então, assim, eu falei, esse teste está me enganando. E eu acompanho um médico aí que ele fala também um pouquinho sobre isso, sobre essa questão muito interna, né? Como eu trabalho com isso, eu acompanho ele. E ele estava falando sobre isso, né? Que o teste ele não é tão fidedigno, né? O importante é a gente entender um pouco sobre os temperamentos. Você pode fazer o teste também, para você saber. A gente tem uma mistura, por isso que já fala tempero, a gente é uma mistura de tudo isso, né? E isso é muito importante porque a gente aprende a lidar. E tem coisa que a gente pensa assim, gente, é demônio, vou estar orando, está repreendido em nome de Jesus, e não tem nada a ver. É coisa nossa mesmo, gente, mulher. Essa gente, eu estava até conversando com a menina ontem, mulher, ela é muito complexa, muito, muito complexa, porque mulher tem um monte de coisa, hormônio, a gente tem que entender a gente. Estava até falando para os meus genros agora, antes de entrar aqui, né, da gente conversar, que eu tô, na verdade, eu tive que trazer tudo aqui para casa da minha filha, eu tô aqui na casa da minha filha. E aí eu tava falando para eles assim que mulher tem que ser tratado com muito, muito zelo, muito amor, muito carinho. Se os homens entendessem, espera que não tem homem aqui para poder entender, sabe? Porque mulher, Deus deu a mulher como adjutora, mas ela tem que ser amada, ela tem que ser acolhida, porque senão é isso que acontece com a gente. A gente acaba extravasando e também tem muito a ver com o nosso temperamento, mas tem a ver com esses hormônios que eles são mexidos e muitas vezes eles acabam, usando um termo assim para vocês entenderem, saindo do lugar ou aflorando. E aí nós ficamos essa pessoa que muitas vezes você fala, eu não sou assim, eu quero ser tranquila, mas a pessoa parece que me desestabiliza e me tira do lugar da onde eu quero estar.
Aí, só para a gente poder fazer uma introdução, eu até fiz uma colinha aqui, coloquei tudo para mim não falar nada diferente do que está aqui, mas a gente vai trabalhar com os 4 temperamentos hoje, vamos ver se eu consigo falar pelo menos um pouco de cada. O colérico, que é um temperamento, assim, muito forte, muito explosivo. Eu não sei, gente, se alguém tiver um marido, assim, um filho, assim, vocês já vão já identificando para vocês poderem já colocar aí, saber com quem que vocês estão lidando. Por que que eu vou falar um pouquinho mais primeiro sobre o colérico? Porque o colérico, ele é muito explosivo, ele também fala muito, ele quer falar, ele quer sempre tomar a frente de tudo, e ele gosta de elogio, de muito elogio, da pessoa tá elogiando, da pessoa tá falando, você está lindo, você está linda, você está maravilhosa, você é o cara, você é a pessoa, nossa, você é demais, você está fazendo isso, é uma pessoa muito competitiva. Esse estudo que esse médico fez, que eu acompanho ele estava falando que nós temos essa questão aí dos temperamentos, eles foram buscar, né, a antiguidade aí de 1800 e bolinha, e eles acharam, o Jung também, ele fala a respeito dos temperamentos, e eles acharam o quê? Que o nosso temperamento, ele tem muito a ver com a questão do tempo, da terra. Então, tem temperamento como o colérico, ele é tido como quente, como fogo. E você vê que isso é tão verdade que a pessoa que é colérica, ela é muito esquentada. Ela quer elogio, ela quer estar na frente, ela quer sobressair, e ela quer falar. Às vezes o outro está falando, ela já toma a frente, porque ela tem aquela questão de liderança. Às vezes você pode falar assim, olha, Udinalva, eu tenho essa questão de liderança, mas eu não sou assim, gosto de tanto elogio, quero estar na frente de tudo. Por quê? Porque você, de repente, tem um percentual pequeno do colérico. Mas o colérico é quente. Então, esse quente, o ambiente que ele chega, gente, é para esquentar. É para esquentar. Então, você pode ver que quando o colérico fala, ele fica vermelho e ele se empodera, ele fala mesmo com vontade e ele quer que a pessoa olhe para ele, que a pessoa volta para ele e ele tá ali. Aí, assim, o que a gente pode comparar isso das nossas emoções? Porque uma pessoa que é colérico, que a gente tem como quente, você imagina a emoção dessa pessoa, como que não fica? Então, quer dizer, quando ela está num ambiente que faz raiva para ela, vamos dizer assim, que ela está sendo cutucada, que ela não consegue expor aquilo que ela tem dentro dela, essa pessoa fica muito mal. Então, é nessa hora que ela tem essa queda. Por exemplo, o medo dela. Ela pode ter um medo bem aflorado, dependendo da situação. E quando ela tem as coisas, já é demais. Só que o colérico, muitas vezes, ele não demonstra isso. Por exemplo, você está com medo, vai dizer, não, eu não estou com medo. Eu não estou com medo porque isso, olha, que é sangue na veia. O colérico tem muito isso. E o colérico, ele é quente e seco ao mesmo tempo. Então, quer dizer, quando a gente fala de alguma coisa, gente, que é quente e seco, como lidar com esse ser humano? Como lidar com esse ser humano que ele é quente e seco? Aí, por exemplo, se você tem um marido que é mais frio que eu digo, às vezes não gosta de abraçar, ele abraça só naquelas horas, né, das brincadeiras, ele é uma pessoa seca. Ele fala assim, ó, papo. Quando você quer alguma coisa, quer conversar, ele já vai direto no assunto. A maioria dos homens já são assim, mas você imagina você lidar com colérico. Você que é um fleumático, né? Que o fleumático é mais tranquilinho, mais para dentro, né? Então, você imagina esses dois seres junto, né? Imagine um colérico também com sanguíneo, que o sanguíneo já quer falar e o sanguíneo não deixa, ele tá na frente ali, que aí na frente os dois, é difícil. Então, por que é importante a gente aprender isso? Porque quando eu por exemplo, eu sou, vamos colocar aqui que eu sou fleumática, né? Eu estou lidando com colérico, e eu sei que ele é um colérico, o que eu vou fazer? Eu vou ponderar.
eu vou ponderar. Se é o meu marido, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Não, eu não vou brigar com ele, porque eu sei o temperamento dele. O cara tá assim por causa do temperamento, gente. Tem gente que fica tão vermelho, assim, fala tanta coisa, e depois ele se arrepende, fala assim, olha, você me provocou, então eu fiquei muito nervoso, desculpa. Dificilmente um colérico vai pedir desculpa, tá? Dificilmente um colérico vai pedir perdão. Mas quando ele faz isso, ele faz de coração. E ele, muitas coisas que ele vai falar naquele momento ali de discussão, de raiva, de briga, ele vai falar por causa do temperamento dele. E ele fala muitas vezes coisas sem pensar. Pode ser a mulher também. Não tem aquela mulher que tem paciência zero, olha, quando o marido vem, ela já tá com um monte de pedra na mão e ela já começa a atacar. Gente, o que a gente vai fazer com isso? Ah, mas Jesus liberta sim. Não temperamento, tá? A gente precisa, na verdade, de ser controlada pelo Espírito Santo, porque o livro que eu li para vocês, eu fiz uma conexão muito grande com o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, uma pessoa colérica, que ela é convertida, ela jamais vai ter esse tipo de comportamento. Ela não vai ter. Por quê? Porque o Espírito vai avisar para ela. Isso você não deve falar, assim você não deve fazer. Se acalma, esfria, porque eu sempre comento com as pessoas aí que eu estou atendendo, que tem paciência zero, gente, dê 5 minutos, eu atendo mesmo um rapaz, que ele tem muitas brigas com a esposa dele, e agora ele está aprendendo, ele fala assim, olha, eu estou fazendo exatamente como você está me falando, então eu vou para um lugar, se ela está na cozinha, eu vou para a sala, vou para o banheiro, vou para algum lugar, e não discuto, eu deixo o sangue esfriar primeiro. Então a gente precisa disso, porque às vezes, irmãs, a gente pensa em determinadas áreas que nós não somos muito convertidas, porque na hora que alguém faz raiva, você vai lá e fala, mas é devido ao temperamento. Entendeu? Porque você ainda não aprendeu a lidar com o temperamento, porque tem coisas, ou a maioria das coisas, a gente não deve espiritualizar, ficar espiritualizando as coisas, porque tem coisa que é nós, que nem eu estava até dizendo para o irmão que está lá em casa, eu disse para ele assim, a gente tem mania de tudo dizer assim, ai, que Deus tem que fazer, não, existe coisas que nós precisamos de fazer, porque o Senhor nos colocou aqui, olha, Deus nos deu todo o jardim ali, deu para Adão, todo aquele jardim para ele poder cuidar, e disse, olha, você vai comandar tudo, então, eles estão sobre a sua ordem, né, você que vai mandar, você que vai conduzir. Então, nós também, agora falando sobre nós, trazendo assim, esse apanhado sobre o mundo, mas agora falando desse mundo. Que mundo? Esse mundo eu, porque eu sou um mundo. Existem muitas coisas dentro de mim que eu nem conheço. A gente pode até fazer uma comparação, irmãs, com o nosso organismo, a nossa própria circulação sanguínea. Você vê, existe uma dinâmica para trabalhar. Os nossos órgãos trabalham numa dinâmica. O que acontece? Se, um exemplo, principalmente com crianças e adolescentes, acontece muito isso. O organismo dele começa a dar um sinal para ele ir no banheiro, para ele evacuar. Né? Adulto dificilmente acontece as coisas, mas crianças e adolescentes acontece para ele ir no banheiro, e ele pega e vai segurando aquilo, vai segurando, e passa, às vezes, o organismo vai dando sinal para ele ir. Aí tem dia que ele dá o sinal de manhã, ele só vai de noite. Aí deu o sinal ali naquele dia, ele só vai no dia seguinte. O que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai ficar com o intestino preso. Então, tem muitas pessoas que têm intestino preso devido a essa desobediência, vamos dizer. Por quê? Porque o nosso organismo trabalha dentro de uma dinâmica. E o nosso cérebro, falando sobre as nossas emoções, ela tem uma dinâmica para trabalhar. Falando sobre os temperamentos, ele tem uma dinâmica para trabalhar. Ah, e por que acontece tanta coisa comigo? Porque eu não conheço eles. Eu não conheço o meu temperamento. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei qual que é a comunicação que está tendo dentro de mim. Como que eu aprendo? Eu vou conhecer, eu vou buscar isso. Porque a partir do momento que eu aprendo a respeito disso, eu sei lidar comigo e com o outro. E a vida espiritual, irmãs, fica muito diferente. Fica muito melhor. Porque aquilo que é de minha responsabilidade, eu não vou jogar para Deus. Então, existe temperamento que ele quer ficar mais recluso.
E existe aquele que quer ficar excluso, ele quer aparecer, ele quer estar ali. Agora, por exemplo, você casa com um homem que ele quer ficar mais escondido, ou a mulher, ou você não gosta mais muito de sair, tem homem que não gosta de sair. Ele quer ficar mais em casa, ele gosta de ficar com ele mesmo. Sabe aquelas pessoas que querem ficar consigo mesmo? E aí existe aquela briga, ai, por que esse cara não gosta de sair? Mas se você é uma pessoa que entende sobre temperamento, você vai entender, ah, já sei, é o seu temperamento. E você vai conversar com ele. E de repente, dentro dessa dinâmica dessa conversa, você consegue convencer ele, olha, você tem que lutar contra isso não é legal, você tem que sair com a família, a gente quer sair, às vezes, para comer, para ir num shopping. E aí você vai conversando com ele, mas é maravilhoso quando nós conseguimos entender isso. Então, a gente vê que o colérico, ele é muito instável também, ele tem essa questão de instabilidade, tá? O que é essa instabilidade? É que às vezes ele tá lá em cima, no auge daquela questão de que ele quer fazer, mas de repente ele dá aquela baixada e fala, realmente, será que é isso que eu quero? Então ele sobe muito, às vezes ele dá aquela descida também. Vou falar por alto, depois a gente vai fazendo mais comentário, e aquilo que vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando. Porque tem muito assunto, eu não vou conseguir abordar muita coisa. Aí nós temos o sanguíneo. O sanguíneo, ele tem uma influência e ele é frio. Aí, falando sobre temperamento frio, o sanguíneo, ele é extrovertido, ele é comunicativo, ele gosta de gesticular, ele gosta de falar muito, e vocês já perceberam aquelas pessoas, gente, que a gente está falando com ele, não sei o quê, você está contando uma história, e ele, é como se ele já soubesse a história, e ele quer pegar um pedaço dessa história, e fala, mas não é assim, é assim. Você conversou com alguém assim, que fala que ele vai sempre te atropelando, quer pegar sua conversa, só que não é aquilo. Não, gente, não é isso. Eu tô falando isso aqui. Você tá sempre corrigindo a pessoa. Isso é típico do sanguíneo. Tipo do sanguíneo. Eu não sei se vocês já lidaram com pessoas assim, mas quando você estiver conversando com alguém que ela te atropelar nesse sentido de querer tomar sua conversa, você já sabe. Fala assim, eu já sei. Eu não sei quanto que você tem de sanguíneo, mas com certeza você tem, né? Porque você tá me atropelando. Então é legal porque a gente passa a conhecer isso e a gente começa a entender, gente, e existe uma dinâmica tão grande assim para a gente poder conviver com o outro. Porque tem coisa que hoje, por exemplo, eu olho para mim, por isso que eu falo para vocês que esse teste que a gente faz não é muito fidedigno, porque assim, eu tenho muita coisa do sanguíneo. Outra coisa que o sanguíneo faz, ele vai fazer um bolo, por exemplo, dá o exemplo do bolo, vai fazer um bolo, e eu, às vezes, não é que não tem as coisas em casa, ele, às vezes, não olha o que tem, às vezes, oh, meu Deus, tá faltando ovo, ou então tá faltando fermento, aí você vai na casa do vizinho, você vai ter que comprar e deixa as coisas lá já iniciadas, entendeu? Mas, enfim, eu já não sou assim, eu sou o seguinte, às vezes, eu sou fazer um bolo, a pessoa fala assim, coloca 3 ovos, né? E eu falo assim, não, gente, esses ovos aqui dos Estados Unidos é muito pequenininho, coloco 4. As minhas filhas ficam, mãe, mas a senhora é teimosa demais, por que não segue a receita, não tá pegando a receita? Eu falei, não, mas, gente, meu ovo é pequenininho. E às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, as coisas que eu faço diferente da receita, não fica igual, não fica tão bom. Porque eu tenho essa mania de fazer, 2 xícaras, não, vou colocar 2,5. Ou então, 3 xícaras, não, vou colocar 2,5, vou colocar 2. Eu tenho muito essa mania. Engraçado que isso aqui também é típico do sanguíneo, e eu dou risada comigo mesma, que eu falo, gente, como você faz a coisa igual ao temperamento? Então, eu acho muito bacana quando a gente passa a conhecer, porque a gente dá risada da gente mesmo, e a gente começa a ser controlada também, e a gente consegue convidar o Espírito Santo para nos ajudar a controlar, porque quando a gente não está conseguindo controlar, a gente pede para o Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. O sanguíneo, ele é muito influente, eu acredito, eu não sou muito influente, mas eu sou comunicativa, depende do ambiente, né, também. Eu gosto muito de conversar, gente, isso já é meu mesmo, eu não posso esconder, eu gosto muito eu tenho essa questão, eu gosto de liderar, gosto mesmo, não sou mandona, mas eu gosto, isso tá em mim. Então, isso aqui também já é um pouquinho do colérico, também essa questão de liderança.
E que mais que eu tenho? Então, essa questão de influência é muito forte no sanguíneo. Eu não sei se vocês têm alguma coisa do sanguíneo, agora eu falando em questão de influência. Sabe, aquilo que você fala, a sua fala, alguém que é professora de escola dominical, que conduz aí círculo de oração, irmãs que trabalham com jovem, que trabalha com adolescente, ou mesmo que faz alguma coisa na igreja, aquilo que você fala, você percebe que aquilo está influenciando. Você consegue influenciar com a sua fala, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de acolher. Isso é muito do sanguíneo. Essa questão também de acolhimento também. Ele acolhe, o sanguíneo é amoroso, o sanguíneo também é muita emoção, por isso que eu falo, gente, esse teste que eu fiz não tá certo, porque eu sou muita emoção. Eu não uso muito as emoções, mas eu não uso porque eu já me conheço e eu vou ponderando isso e equilibrando também, trazendo esse equilíbrio para a minha vida. Mas depois, assim, eu vou procurar não terminar muito tarde para mim poder ouvir um pouquinho vocês, para ver se vocês identificaram com esse temperamento, para a gente poder, e depois a gente traz uma conversa, assim, melhor, porque aí eu já estou entendendo melhor, assim, não por fazer o teste, mas só de vocês ouvirem, né, referente aos temperamentos, vocês já estão tendo uma ideia, vão guardando aí nessa bolsinha de vocês o que eu estou dizendo aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fleumático. O fleumático é o quê? Ele é bem estável, gente. Fleumático é estável. Ele não é aquela pessoa assim que desestabiliza muito fácil. Ele pode até desestabilizar, porque ele pode ter um pouco de outro aí do colérico, por exemplo, porque você sempre vai ter, dos 4 você tem. Agora, a gente precisa de saber qual que é o percentual. Mas, assim, dependente do teste, só de falar que já dá para você ser, eu tô me identificando com isso, de novo, isso aí eu sou forte, eu sou bem forte nisso aí que você tá me falando. Então, já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente é. E o fleumático, ele é aquela pessoa que gosta mais de estar, assim, recluído, escondido, guardadinho, ele gosta de meditar, ele gosta de estar com ele mesmo, e ele é estável. E quando ele vai falar as coisas, ele fala as coisas que ele realmente tem certeza, ele não gosta de atropelar situações, ele gosta de estudar para ele poder falar, e ele também é acolhedor, ele é bem tranquilo, ele não é aquela pessoa, nossa, alvoroçada. Agora, o sanguíneo, falando sobre alvoroço, o sanguíneo também é aquela pessoa que chega atrasado na igreja, vamos falar de igreja, todo mundo é cristão, chega na igreja, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, e o culto já começou, todo mundo já levantou ali, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, e você fica assim, você abaixa a cabeça, fica super sem graça, mas ele fala, e ele tipo assim, aí você fica pensando, gente, mas ele não percebe que já começou o culto, que a gente tá aqui no meio, né, de todo mundo, e tem gente que faz isso, e assim, é por maldade? Não. É porque ela é sanguínea e tá forte aquilo nela, e ela acha que ela tá abafando. Ela acha que tá abafando de estar cumprimentando todo mundo aí, mas o sanguíneo também tem essa questão, tá? Conforme eu for falando dos outros, eu vou falando também sobre, trazendo os outros também dos quais eu já falei. E aí nós vamos falar sobre o melancólico, gente. O melancólico, ele é bem conformado, assim, com as coisas, e o melancólico, ele também é um pouco úmido, né? Então, essa umidez, ela traz, assim, essa questão de estar perto das pessoas, ele gosta também de estar perto das pessoas, e ele se conforma mais fácil com aquilo que ele ouve, com as mensagens que ele recebe. Ele também é tranquilo, ele não é muito assim alvoroçado, né? Como tem alguns. Aí eu trouxe aqui a definição dos temperamentos. Eu só falei aqui num modo geral, mas a gente tem assunto para lá, viu, para falar sobre isso. Definição. Temperamento é o estado fisiológico ou constituição particular do corpo, tá? É uma constituição moral, é a nossa índole, é o nosso temperamento, é nosso. Temperamento é o conjunto das disposições orgânicas
que constitui cada natureza face dos mesmos estímulos externos. Então, existem situações que nós também reagimos de acordo com os estímulos, porque a gente já tem aquele temperamento forte, sabe, o colérico, ele é muito, o colérico é o mais. Por exemplo, ele vai numa academia, e ele muitas vezes é estimulado pela quantidade de gente que tem lá, porque ele quer ser competitivo. Aí ele vai lá, o pessoal tá ali malhando, fala assim, não, eu vou fazer melhor do que ele. Ele quer fazer uma esteira, ele quer correr mais do que o outro. Gente, eu cuidei de um cliente colérico, e ele chegava lá toda a sessão, ele queria me contar, ele ia na academia todos os dias, ele queria me contar o que aconteceu na academia, e que ele conseguiu fazer, menina, mas eu consegui, mas meu coração ficou tão acelerado, mas eu corri, fiz uma corrida assim, na esteira, e depois eu fui, peguei peso, ele quer contar, porque ele quer dizer que ele foi o cara, ele conseguiu, ele fez mais do que todo mundo. Esse realmente é o colérico. Aí Jung também descobriu, né, duas atitudes básicas do comportamento do homem, que também está atrelado, né, a esse temperamento, né, que é intrínseco, né, e extrínseco também. Atitudes são introversão e extroversão, nós já tínhamos falado sobre isso. Então, nós temos os temperamentos aqui de introversão e extroversão. O que acontece? Quem são quais temperamentos são os que são, assim, extrovertidos, que são para fora? É o colérico e o sanguíneo. Então, eles querem sempre estar, assim, na aparência, né? Ele quer estar sempre no pódio, vamos dizer, né? Ele domina. O sanguíneo também, ele tem essa questão de liderança muito forte. O colérico, gente, nem fala. O cara, ele quer sempre liderar. É dentro de casa, é no trabalho. Se ele não for líder, ele vai fazer de tudo para ser. Por exemplo, em casa, se a mulher também tem aquela coisa forte, se ela é uma sanguínea e ele um colérico, eles vão ter bastante problema. Agora, se eles já conhecer a respeito desse temperamento, eles vão conseguir levar esse casamento melhor, porque eles já entendem sobre isso, então eles vão estar conversando sobre isso. Caso contrário, eles vão ter bastante problema, porque os dois gostam de liderança. E você imagina dois líderes dentro de casa, né? E principalmente assim, quando um ganha um valor bem mais alto do que o outro, é um problema. Gente, ou então em questão de filho. Por exemplo, um fleumático que tem um filho colérico. Então, analisa também vocês sobre o comportamento do filho de vocês. A gente fala sobre marido, mas também sobre o comportamento dos filhos, para você aprender a lidar com seu filho, porque se ele tem um comportamento desses que estão sendo dito aqui, você vai entender, não, é o temperamento do meu filho. O que eu vou fazer para mim poder cuidar dele sem ofender tanto e nem deixar ele na defensiva? Porque, às vezes, tem filho que só fica na defensiva, porque você é isso, porque eu sou aquilo, porque tudo que eu faço, você me recrimina, tudo que eu falo, você tá brigando. Então, a gente também tem que ter cuidado. Como que a gente vai falar com esse filho colérico? Como que a gente vai falar com esse filho que ele é sanguíneo? Que ele quer estar ali, e tem filho que ele já lidera, que ele já quer liderar. Aí você fala, não, o pai, a mãe sou eu. Enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, da minha casa, sou eu que mando. Mas ele quer mandar. Se você não tomar cuidado, ele cuida de tudo, e você fica ali, chupando o dedo. Ele ainda manda você sentar e fala assim, cala sua boca. Se você não tomar cuidado, mas isso é questão do quê? Dos temperamentos, gente. Os temperamentos e mais alguma coisa, tá? Então, tem muita coisa também, tem uma dinâmica envolvida aqui, a gente está falando só de temperamento. Aí vocês poderiam me perguntar, mas e isso? Não, aqui a gente está falando só de temperamento. Primeiro a gente vai conhecer sobre os temperamentos, depois a gente entende as demais coisas. Por que que eu quis também falar isso? Porque isso aqui entra uma dinâmica bastante interessante, que é a questão de sintomas, né, e a causa, certo? Por que que eu tô com dor, né? Por que que eu tô com dor de cabeça, vamos dizer assim, certo? Aqui nós estamos falando dentro dos temperamentos. Por que que eu estou com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça porque eu comi algo que me fez mal,
né, algo que me fez mal, e eu sinto que o meu estômago não tá muito bom, tá muito enjoado, então você sabe o problema por que que você tá com dor de cabeça. Então você sabe a causa e sabe também os sintomas. Os sintomas é a dor, a causa é a comida que você comeu e afetou o estômago, automaticamente afetou a cabeça e ficou com dor de cabeça. Então você já sabe, você não precisa fazer grandes coisas, porque você já sabe qual que é a causa. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós estamos com N problemas, problema do medo, vamos dizer assim, né? Que é também algo das emoções, né? Insegurança, né? Por que que eu estou com isso? Então, os sintomas é o quê? O medo. E qual que é a causa? Da onde que ele veio? Por que que eu estou com medo? Né? Então, assim, é muito importante a gente sempre procurar a raiz daqueles sintomas, porque muitas vezes, vamos falar um pouquinho aqui, entrando sobre depressão, dentro dos temperamentos aqui, deixa eu só já trazer aqui, dentro dos temperamentos, porque o que que acontece? Quando a gente tem muito forte em nós essa questão de medo, de insegurança, baixa autoestima, né, uma tristeza constante, é aquela depressão que parece que vai embora, que volta, que ela é forte, às vezes não é, às vezes você está com aquela sensação de morte, às vezes você está com aquela sensação de medo, às vezes você está com aquela sensação de perda, às vezes você está com aquela sensação de vazio. Então, tem dia que você não quer sair de casa porque você está com aquela coisa ruim. Isso aí, gente, tudo que eu estou falando são sintomas. Aí a gente tem que ir atrás da causa. Por que que está me causando, né, esses sintomas? O que está me causando esses sintomas? Então, isso é muito importante. A gente, por exemplo, se o seu problema é medo, vamos procurar a causa do medo. Se o seu problema é insegurança, por que que você está insegura? Aí também entra a questão dos traumas. Gente, é uma dinâmica, né? É uma coisa atrelada à outra e tem muita coisa. Mas, assim, é bom a gente entender uma coisa de cada vez, porque aí a gente consegue se tratar melhor. Aí, por exemplo, eu falando agora sobre os temperamentos e você conhecendo um pouquinho mais sobre os temperamentos, te conhecendo, você falando, não, eu me identifiquei com esse, eu acho que o meu percentual maior é esse temperamento, você consegue trabalhar melhor com você. E, por exemplo, se você é um colérico, né, e ele é muito expansivo, e você é essa pessoa, você vai falar, não, eu tenho muito isso, gente, às vezes eu falo muita coisa, às vezes ali, você que é líder lá na igreja, eu falo muita coisa assim pros irmãos, não, eu tenho que dar uma baixada de bola, eu tenho que acalmar, não falar assim, né, porque, coitado dos irmãos, eles não são obrigados a ficar ouvindo certas coisas que eu falo só porque eu tô, né, ali como líder, porque eu sou a líder, né? Eu sou a líder, mas eu sou controlada pelo Espírito Santo, mas eu tenho Deus, eu não preciso de ofender meus irmãos, né? Então, isso é muito importante, mas também é uma coisa que a gente vai trabalhando devagar, uma coisa de cada vez, né? Aí, aqui eu trouxe um pouquinho sobre os 4 temperamentos. Temperamento é o conjunto das disposições orgânicas, eu já falei mais ou menos um pouquinho sobre isso, né? De um indivíduo, é o fator predominante em um indivíduo. Gente, é um fator predominante em nós, tá? Os temperamentos, é um fator predominante. Aí nós temos, é o seu caráter, sua índole, seu gênio, né? Porque às vezes a gente tem um gênio forte, ou um gênio, né, mais retraído, é mais tranquila, muita coisa não se abala, e tem coisa também que a gente tem que trabalhar. Quando a gente, por exemplo, é um fleumático, né? Alguém assim, ou um melancólico mesmo, né? Aí o que a gente tem que fazer? Trabalhar isso, porque esse fleumático, às vezes, ele quer ficar muito na defensiva. Ah, eu não quero, eu não vou, muito assim. Aí você tem que trabalhar, porque você sabe, não, gente, então, isso não sou eu. Não é demônio. Então, isso deve ser o quê? Deve ser meu temperamento. Isso é meu temperamento. Então, o que você tem que fazer? Você vai trabalhar. Fala assim, não. Porque, gente, quem manda na nossa casa sou eu. Aí tem a questão de, também é um outro estudo do id, do ego, superego, entendeu? Aí, quem tem que mandar nessa casa, quem tem que mandar é eu. A mulher interior, ou vamos dizer assim, espiritualmente falando, o homem interior que habita nessa casa. Tá? É ele que manda.
Então, e ele está atrelado com quem? Ele está atrelado com o Espírito Santo. Porque quando nós falamos desse homem interior, esse homem interior, irmãs, é o nosso espírito. E o nosso espírito está atrelado a quem? Ao Espírito de Deus. Então, ele que tem que governar a casa. Então, quando eu entendo sobre os meus temperamentos, eu falo, não, aqui eu não posso. Eu preciso de fazer assim, porque a Bíblia me ensina assim. E esse daqui é o correto de eu fazer. Eu não posso ficar aqui prostrada. Eu não posso ficar aqui esperando as coisas cair do céu. Ah, Deus ajuda, bate na porta, pede, que Deus vai te dar. E eu estou precisando de um trabalho, eu vou ficar aqui sentada. E isso, o que que acontece? Às vezes, gente, não é preguiça. Às vezes tem muita gente que gosta de ficar moado. É o temperamento da pessoa. E aí, o que que a gente faz? Vamos ajudar essa pessoa. Fala, meu filho, não pode. Aí você entra numa conversa com uma pessoa, um parente, um familiar, para a gente poder ajudar. Porque aqui a gente está aprendendo, irmãs. Aprendeu, não vou dizer essa palavra. A gente está conhecendo, não só para nós, né? Para a gente poder também ajudar. Porque existe alguém na nossa família, um filho, um marido, ou um primo, será um tio, que a gente vê que está numa situação tão difícil, não consegue sair daquela dinâmica, e a gente conhecendo, a gente pode estar ajudando, tá? Que mais que a gente pode falar também? Também tem essa questão que juntos caracteriza a sua personalidade, tá? Então, ele junto acaba trazendo a personalidade que também é diferente. Não é igual, a personalidade é uma outra coisa. A personalidade a gente acaba adquirindo com o tempo também. A gente vai desenvolvendo. Agora, temperamento, irmãs, a gente já nasce com eles. Tá? A gente desenvolve, eu era assim, a gente pode melhorar. Por que que a gente melhora? Por exemplo, você pode ser um colérico e você falar, e você entende que você é colérico, fala, Senhor, eu não quero isso. Então, você pode usar esse colérico, vamos dizer, esse temperamento, para quê? Para você fazer a obra de Deus, porque você vai na frente, você fala, irmão, o irmão está ali desanimado, irmãos, acho que vai chover, não vamos não. Você fala, vamos, irmão, se chover não tem problema, nós não somos de açúcar, vamos lá fazer a obra de Deus, vamos evangelizar. Você pode estar usando essa dinâmica nas coisas do Senhor, que vai ser enriquecedor. Aí, do outro lado, que é prejudicial, o que você faz? Você puxa a sua rédea, fala, não, aqui não. Então, você já começa a ter uma outra dinâmica, uma outra vida, e isso é maravilhoso. Agora, a personalidade não. A personalidade, ela é também uma tendência do humor, né, e também do meio ambiente o qual nós estamos vivendo. Certo? É só para vocês entender um pouquinho. Né? Então, ele fala também sobre isso, gente, é tão pessoal que esse médico que ele diz, apesar das dificuldades com respeito à definição do termo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade. Meu Deus, será que eu entendi o que é temperamento, né? O que é personalidade? Então, a capacidade mesmo da gente poder abrir a nossa mente e entender que a nossa personalidade também é algo muito pessoal, a palavra já fala. É como se eu dissesse para vocês sobre as nossas digitais. Você tem uma, você tem a sua e eu tenho a minha, cada um com a sua, né? Então, não tem como confundir isso. Então, nós temos, eu não sei se vocês anotaram, se vocês entenderam isso, a questão dos temperamentos. Nós temos o temperamento quente, nós temos o temperamento frio. Então, nós temos quente e frio, nós temos úmido e nós temos o seco, certo? Aí vocês conseguem definir quais são? Quente? Quente é qual? Colérico. Isso, quente é o colérico. O frio é qual, gente? Melancólico, é? Frio é o sanguíneo. Sanguíneo. Sim, sim, sim. É o sanguíneo. E o úmido? Melancólico. Isso. E o seco? O seco também é o colérico. Mas é o fleumático, né? Na verdade, assim, o fleumático, ele é mais úmido, né? Na verdade, assim, é só para a gente poder ter uma definição, mas tudo tem um pouquinho de cada, certo? É só para a gente poder entender que a gente tem muito a ver com a natureza. Nós temos muita... Gente, porque nós saímos da natureza. Nós somos tirados da natureza. O que nós temos em nós, que não é daqui, é o quê? É o Espírito que o Senhor assoprou em nós.
Vamos ver aqui, eu coloquei aqui qual a importância dos temperamentos, porque eles são importantes, né? Para o autoconhecimento, ele é super importante para o autoconhecimento, né? E daqueles que você se relaciona sobre vários aspectos, nós já falamos sobre isso. Conhecer o temperamento é entender as pessoas dentro e fora do ambiente, né? Então, a gente começa a entender as pessoas e a gente também, com esse conhecimento de temperamento, a gente passa a não recriminar as pessoas. Aquilo que você pensava, às vezes, mal da pessoa, você não vai pensar mais. Porque você vai dizer, não, gente, é o temperamento dela. E existem pessoas que elas ainda não reconheceram esse temperamento, então o que, que ela não vai trabalhar o temperamento, às vezes ela está o tempo todo na igreja e fica falando assim, a pessoa não é convertida, de repente não é mesmo, né? Mas assim, a gente vai chamar essa pessoa e vamos conversar, para a gente poder trazer uma realidade para ela. Porque também tem muitas pessoas que vivem fora da realidade, né? Qual que é a realidade? Onde que eu tô? Que mundo que eu estou? Né? Então, tem gente que vive assim, acima, e tem muito a ver também isso com os nossos temperamentos, né? O colérico, como ele é muito, assim, expansivo, às vezes ele vive um pouco fora da realidade, tá? Porque tudo dele é demais, é muito, muita competição, é tudo muito. Os outros três já são mais tranquilos, mas ele é muito. Então, assim, o que nós precisamos mesmo é viver a realidade, mas, na verdade, o que que é a realidade? Realidade é isso, é o que eu vivo aqui hoje, é a minha vida, sou eu sou real. Né? Eu não estou criando nada, eu sou real, você é real. Então, aqui, eu coloquei aqui também, nascemos no corpo físico uma herança de vidas passadas, certo? Temperamentos são resultado dessa união. Como que eu posso dizer, é uma história de vida que a gente carrega no nosso DNA, né? E os temperamentos também fazem parte disso. O temperamento é o equilíbrio do eterno com o passageiro, certo? Então, ele traz esse equilíbrio para nós. Por que do eterno? Porque é algo que a gente nunca desvencilha, a gente tem aquilo dentro da gente. Então, para todo sempre dessa vida, não estou falando de quando nós formos para a eternidade, mas dessa vida ele é eterno, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ser passageiro, porque você também pode, não que você muda, mas que você começa a controlar. Então, quando você vai fazer o teste, por exemplo, já não vai dar mais aquele temperamento. Por que que não dá? Porque você tem muito dele, mas você conseguiu trabalhar ele junto com o Espírito Santo, porque aquilo estava fazendo mal para você. Isso é muito, muito interessante também. Cada um dos nossos temperamentos, o corpo físico, o astral, deve ser desenvolvido mesmo com uma dominância. Olha aí que importante, gente. Como que eu faço isso? Eu não consigo perder esse temperamento, vamos dizer assim, ele sair 100% do meu organismo, né? Ele não vai sair de mim, ele está sempre aqui, mas eu consigo dominá-lo. Então, é muito importante também quando a gente entende sobre essa questão do eu aqui, eu agora, né? Eu que estou aqui. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu consigo me trazer para a realidade. Qual que é a realidade? A realidade da nossa vida. De uma vida hoje eu entendo o meu nome, eu entendo aonde eu estou, e eu entendo quem eu sou. Né? Quem de verdade eu sou, quem que é a Dinalva, quem que é Regina, quem que é Amanda, quem que é Jéssica, quem que é Sueli, quem que é Ivonete, né? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Então, nós somos essa pessoa que está habitando aqui nesse corpo, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque nós vamos viver uma vida muito melhor. Aí, o que eu trouxe aqui também para vocês? O sanguíneo, ele tem muito da criança, né? É o que o estudo traz. E o colérico na adolescência, o melancólico já é mais adulto, e o fleumático na maioridade. Por que que ele trouxe isso? Porque o sanguíneo, por quê? Porque o sanguíneo, ele se identifica muito com uma criança, porque é aquela pessoa que fala, que atropela as pessoas, que chega na igreja, o culto já começou e ele está dando Pai do Senhor para os irmãos, acenando para um, até para o pastor ele dá a mão, Pai do Senhor, pastor, sabe? Ele dá a mão ali, o pastor não pode fazer nada porque está ali na frente, mas criança é assim, porque criança, ela não tem vergonha de nada, né? Então, traz muita lembrança disso sanguíneo, de uma criança.
porque ele não se importa, ele atropela as pessoas, ele, tudo ele, oi, oi, sabe, qualquer lugar que chega, ele também é expansivo, o sanguíneo é bem expansivo. Agora, o colérico já é adolescente, gente, adolescente é o quê? Adolescente é competitivo, aparecido, ele quer tudo para ele não entende os pais, porque ele acha que os pais estão sempre errados. Ai, minha mãe só fala isso, mas ela não está certa. Quem está certo é meus amigos, né? Então, ele tem muito, o colérico tem muito da adolescência, né? É adulto, mas com muitos comportamentos, estou dizendo tudo, muitos comportamentos de quem? Do adolescente. Porque ele quer competir. Tudo que ele vem fazendo, por isso que a gente fala assim, tem que tomar muito cuidado, porque quando é adolescente, é influenciado. E o colérico, ele é fácil de ser influenciado. Por quê? Porque ele quer estar ali. Ai, todo mundo está fazendo. Ô, mãe, compra isso para mim, porque todo mundo tem isso. Ai, eu quero essa roupa, porque meus amigos têm esse tipo de tênis, essa marca de roupa. Ele não pensa muito, ele também é muito, o sanguíneo também é meio voado, mas o colérico também, porque ele quer competir, ele quer mostrar, ele quer falar que ele também tem. Não é só você que tem, eu também tenho. Então, é bom a gente prestar muita atenção nos nossos filhos, como que ele está se desenvolvendo, o que que eles têm. Porque aí, gente, a gente vai trabalhar muito melhor com eles. Falar assim, eu conheço porque você está assim, não sei por que você está, meu filho, eu preciso estudar com você os temperamentos, para você mudar. E aí nós temos o melancólico, que é o adulto. O melancólico é engraçado, cheio de melancolia. Coitadinho do melancólico, né? O melancólico também, ele tem essa questão de estar na defensiva. Eu até trouxe uma escrita aqui sobre o melancólico, né? Gente, o melancólico... Alguém lida com o melancólico? Perfeccionista. Difícil, né? Às vezes, talvez até você pode se identificar com isso, né? Mas o melancólico, ele tem muito isso, ele quer tudo muito perfeito, tudo muito certinho, ele rasga o papel trocentas vezes, porque aquilo que ele escreveu parece que não está certo, ai meu Deus, faltou vírgula aqui, a letra ficou feia, ele vai e rasga de novo, porque ele é muito, muito analítico, ele é muito crítico com as coisas, né? Uma pessoa pode lidar, mas tem essas questões que não seria um defeito, né? É cauteloso, é desconfiado, né? Você vê uma pessoa muito desconfiada, ele pisa em ovos, ele não é que nem o sanguíneo já chega chegando, né? Porque eu tô aqui, e o sanguíneo, ele não se importa com se vai sair bem feito, o importante é fazer, que nem eu, né? O importante é fazer esse bolo com mais do que a receita tá pedindo, ou com menos, porque eu quero comer bolo, só que no final não dá certo, né? E agora, o melancólico já não. Jamais ele vai fazer uma receita de um bolo que ele vai colocar diferente da receita. Jamais ele vai fazer, porque ele é muito analítico, ele é muito certinho, ele é perfeccionista, tem que sair ali redondinho. As medidas dele, gente, melancólico tem muito isso. Meu filho, mas é só 1 milímetro. Eu já largo tudo aquilo para lá, ele não, mas não pode. Meu marido também tem um pouco de melancólico, porque ele, não, de novo, não é assim, não, minha filha, você tem que prestar atenção, você não tá vendo? Eu falo, mas isso aqui não tem problema. Ele fala, tem sim, vai dar diferença. Então, assim, eu não tenho nada do melancólico. De verdade, não tenho nada. Eu me identifico com esse aí. Hã? Eu me identifico com esse. Porque, pra então, mim, mas se você se identifica, você anota aí, hein? Anota as coisas que ele tem. Ele é sensível também, viu? O melancólico é bem sensível. Ele desfruta muito da arte. Ele gosta de desenhar, ele gosta de fazer as coisas pensando, perfeita, bem assim. Ele é uma pessoa boa de lidar, mas ele, assim, se você é um colérico ou um sanguíneo, já é mais difícil, porque você perde a paciência fácil com ele. Perde a paciência fácil. Porque você não precisa daquela perfeição. Entende? Irmãs, depois eu vou abrir para vocês falarem um pouco, tá? Depois que só eu finalizar aqui, de falar sobre os temperamentos, aí eu deixo vocês, cada uma, falar um pouquinho. Ele é um amigo fiel, isso ele é bem fiel nas coisas dele, no relacionamento, né? Ele também tende a ser introvertido, não sei se alguém se identifica aí que tem algum marido, algum
né? Ou vocês mesmos, ou o filho é introvertido, ele não gosta muito, não gosta de povão. Agora o sanguíneo, gente, fala não. Ele gosta do vucu-vucu, ele gosta do povão, ele gosta de ir no Brás, ele gosta da 25, aquele vucu-vucu que empurra pra cá, ele ama isso, ele ama, ele se identifica demais. Tem povão lá, é lá que eu vou. O Edmilson vive falando isso pra mim, nossa, é do povão que você gosta? Eu falo, eu amo povão. Mas o melancólico já não gosta, ele gosta de ficar mais. Se for povão, ele fala: eu não vou, deixa eu aqui em casa quietinho, vendo minhas coisas, vendo minha TV, mexendo no meu computador, é isso que ele quer. Deixa ele quietinho. Não mexe com ele, não. E aí nós temos também, gente, o fleumático, né? Vamos ver aqui o que o fleumático nos traz. Melancólico, eu já falei, fleumático, diplomata. Olha só, gente. É um temperamento também que não é difícil de lidar, tá? Ele implica uma tendência e não se emociona com facilidade. Olha, fleumático tem isso. Ele não é muito de ficar chorando, não. Ele é tranquilo, uma pessoa tranquila. Oiê, a Lívia. Lívia, você está aprendendo, Lívia? Ele é bem tranquilo, ele é uma pessoa serena, tá? Mulher ou homem, tanto faz, é uma pessoa bem serena, bem tranquila, não desestabiliza com facilidade, não. Ele fala, ninguém vai me tirar desse lugar, não. Ele pode gritar, pode pular. Agora, o meu marido também com fleumático, ele se identifica, porque ele, a casa pode cair. Nós estávamos falando isso hoje à tarde, que a gente está aqui na casa da Gabi, a gente estava conversando sobre isso com os meus genros. Eu falei, gente, o Edmilson, ele é isso. Ele pode, se você ficar nervosa, tirar a roupa, pisar em cima, se descabelar, ele está no mesmo lugar. Faz, minha filha, depois você se acalma. Não, então, ele realmente, essa pessoa, o fleumático, ele não se emociona muito, ele não desestabiliza, tem um bom coração, ele é super compassivo, ele tem capacidade de apreciar as coisas belas, as artes, gosta muito de música, gosta de pessoas, gosta muito de lidar com pessoas, e eles são amigos também, os fleumáticos, tá? Quem se identifica aí também pode já ir anotando, porque é bom para você ir lidando no dia a dia. Ele é ativo, ele é eficiente nas coisas que ele faz com muita atenção, né? Lida com as pessoas também com bastante atenção. Gente, tem muito mais coisas, mas não dá para falar tudo, tá? Eu até gostaria de falar, mas já são 20h18, eu falei que eu não ia passar muito do horário. Então, assim, é muito interessante tudo isso. E vocês conseguiram anotar direitinho? Vocês conseguiram anotar a questão do quente, do frio? Se não Eu conseguiu, me perdi nas anotações. você se perdeu? Você quer anotar? Eu quero. Então, o sanguíneo e o colérico, eles são temperamento mais parecido. Então, eles são seco, tá? E são mais voltados para quente, certo? Agora, o fleumático e o melancólico, eles já estão mais próximos, que são os temperamentos mais tranquilos. Aí eles já são frio, temperamento voltado para o frio, tá? Isso quer dizer, não quer dizer só que esse temperamento, gente, de ser mais frio, gente, se vocês soubessem, nesse estudo tem tanta coisa que a gente pode trazer, mas assim, no encontro só não dá. Esse frio, ele não quer dizer isso, assim, por exemplo, que a pessoa não dá importância para ninguém, é uma pessoa fria. Não quer dizer isso, quer dizer que essa pessoa, por ela ser mais fria, as coisas também não abalam tanto ela. Você pode ver que eu li aqui a respeito do fleumático e do melancólico, que ninguém desestabiliza ele com muita facilidade, uma pessoa super tranquila, uma pessoa perfeccionista, que tá ali, olha, eu tô fazendo aqui tudo muito perfeito, tudo muito certo, então, assim, tô fazendo do meu jeito, para mim tá ótimo. Uma pessoa fria, aquela pessoa que é quente, ela já fica mais esquentada com essas coisas, né? Como que você está fazendo desse jeito? Já fala. Agora, os outros já não. Esses dois temperamentos, fleumático e melancólico, são mais fáceis de lidar. Mas o que acontece? Em contrapartida, nós temos a questão de deprimir. Eles deprimem com mais facilidade. Porque eles falam menos,
fala um pouco, gosta de estar sozinho, gosta da sua própria companhia, e aí o que acontece com isso? Se deprime com mais facilidade. E a gente precisa de tomar muito cuidado. Vocês, irmãs que são líderes aí, que trabalham com pessoal no geral, desde irmãs, desde jovens, desde criança, vocês prestar atenção nesse temperamento desse povo, né? Desse pessoal, para eles não cair nessa situação. E também, assim, para vocês também até aconselhar, assim, uma mãe que, meu filho tá desse jeito, assim, olha, presta atenção, vê como que ele tá, porque de repente é o temperamento, ele gosta de ficar ali quietinho, às vezes ela pensa até que o menino, às vezes o menino não tem dia que não quer ir para a igreja, a menina, não vou, mas não é questão de que ela não quer ir para o culto, ela quer ficar aquele momento sozinha, não é questão da igreja, não é porque eu não quero ir para a igreja, não é porque eu quero servir a Jesus, é porque eu quero ficar um momento sozinha comigo. E eu escolhi esse horário. Não tem mal nenhum. E muitas vezes o pai ou a mãe força a criança, ou o adolescente, ou o jovem a fazer aquilo, e aquilo acaba prejudicando muito a vida espiritual. E tem muitos que acabam saindo da igreja por causa disso. Porque a gente não consegue entender o temperamento dele nesse sentido, e a gente acaba falando, como assim? Não, quer... não, se eu for deixar isso, você vai desviar, não sei o quê. E nem sempre isso acontece. Às vezes é o temperamento, a pessoa quer ficar sozinha. Entende? Isso, gente, é muito, muito bom da gente poder entender. Tem a parte também da que a gente poderia falar que está muito conectado, muito atrelado à parte espiritual, né? Que eu já dei uma palhinha, mas tem muita coisa também para falar, mas senão fica muito cansativo, né? Para a gente poder falar tudo aqui no encontro só. Mas a gente vou fazer mais encontros, né? Eu só queria dizer para vocês, antes de vocês poder estar falando, né? Alguém falando alguma coisa aí do que sentiu, do que tem, é que eu consigo seguir com vocês, tá? Eu já vou. Tô terminando aí de preparar, eu tenho muito material, tem só que juntar. Eu vou fazer 4 sessões, mais 4 sessões, fora essa daqui. Mas eu vou fazer como uma sessão de terapia, gente. De verdade, eu gostaria que entrasse mais irmãs para mim poder estar falando isso, porque, assim, as que entraram tinham que estar todas aqui. 60 irmãs tinham que estar aqui, porque o grupo foi criado para isso, né? Assim, porque essas 4 sessões eu vou fazer, vou vender. Vai ser sessão de terapia mesmo. O que que acontece? Por que que eu tô falando isso para vocês, gente? Você pode até dizer hoje, não, isso é injusto. Mas, assim, eu vou até terminar a gravação aqui, porque eu também consegui colocar para gravar, mas